Qual a diferença de colisão misteriosa para colisão com objeto fixo, sendo que ambas envolvem apenas um veículo e as causas são desconhecidas? Isso é uma matéria, se você me permite, Gleidson, que faz parte das aulas de direção defensiva, eu ministro isso frequentemente. Primeira coisa, nunca ninguém levantou esse questionamento para mim do jeito que está aqui. É a primeira vez que chega para mim. A pessoa fez esse comparativo. Colisão misteriosa. Colisão misteriosa é quando acontece um acidente, vamos falar acidente, tá? Não vamos falar sinistro, não, que é para popularizar aqui o alinhamento da conversa. Acontece um acidente que envolve apenas um veículo e as causas são desconhecidas. Normalmente é um acidente grave que a pessoa, o condutor, vem a óbito, ou vai a óbito, né? Ou então fica tão gravemente ferido que não consegue contar o que aconteceu. Por isso é uma chamada de colisão misteriosa. Misteriosa, não consegue ter definição com certeza da causa do acidente. A perícia até levanta algumas hipóteses, mas certeza não tem. Vou dar um exemplo. O camarada saiu de casa 6 horas da manhã, uma neblina, uma cerração, tudo branco, ele não enxergava nada. Numa curva, ele achou que a curva era para a direita e curvou para a esquerda, ou passou direto. O carro caiu de despenhadeira abaixo, chegou lá embaixo e capotou. E ele foi a óbito. Morreu. Não tem como ele contar o que aconteceu. Quando a perícia chegou, a cerração, a neblina já tinha subido. Aí eles começam a levantar hipóteses. Ele pode ter dormido ao volante, pode ser que na hora tinha muita neblina, ele não viu a curva. Sei lá. Começa a levantar hipóteses. Não tem como definir, tá vendo? Envolve um veículo, causas desconhecidas, acidente grave, né? A colisão com objeto fixo é quando colide com a lixeira, com poste ou coisa do tipo. Também envolve apenas um veículo. Na maioria das vezes as causas são desconhecidas, tá? E não chega a ser tão grave ao ponto da pessoa não conseguir contar o que aconteceu. Então, a diferença, para mim, crucial é essa. Uma colisão misteriosa, que na verdade o nome adequado nem seria colisão, seria sinistro misterioso. Um acidente misterioso. Porque no caso do exemplo que eu dei, não foi uma colisão, foi parambeira abaixo, né? Não foi uma colisão. Caiu no buraco, tá. Então, o ponto-chave seria esse. Nesse sinistro misterioso, obrigatoriamente a causa tem que ser desconhecida, porque não deixa de ser misterioso. Mas, tinha serração e foi para o buraco, o carro capotou e morreu. Já a colisão, nem sempre a colisão com objeto fixo, nem sempre a causa é desconhecida. Às vezes dá para identificar a causa. Ela colidiu com objeto fixo. Então, não deixa de ser uma colisão com objeto fixo, mas em algumas circunstâncias, eu acredito que até na maioria das vezes, a causa é identificada. Esse é o entendimento que eu consegui chegar fazendo esse comparativo entre os dois. Até tem, cara, um conceito, quer ver? Eu ver se eu acho aqui. Tem um conceito da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A NBR 10697. 10697. Você chegou a puxar isso aí, Gleidson? Olha, Ronaldo, do que eu lembro dessa NBR, eu lembro de ter lido na época que ela saiu, até já usei em alguns textos no nosso livro, não existe algumas definições dessa. Realmente, isso está muito mais vinculado aos estudos ali, os ensinamentos da direção defensiva. E, assim, essa questão da colisão com objeto fixo, inclusive, isso aí eu lembro bem, é chamado de choque, na verdade. Choque. O nome não é nem colisão, é choque, exatamente. Choque. É o que está na BNT. Isso. Essa norma da ABNT que a gente está mencionando, pessoal, é uma norma que traz requisitos técnicos para a confecção ali de boletins, de relatórios de sinistros de trânsito, né? O que é uma colisão, o que é um choque, atropelamento, enfim, tem tudo isso lá, as definições legais para a confecção de relatórios nesse sentido. Então, assim, é a referência para um órgão de trânsito, para um estudo técnico. A definição de sinistro, que a gente tanto menciona hoje, surgiu lá em 2020, quando essa NBR foi publicada. Só em 2023, aquela lei 14.599 alterou o CTB para substituir os dispositivos legais que traziam a expressão acidente e suas variações, a exemplo de acidentado, por sinistro e suas variações, a exemplo sinistrado. A gente ainda demora para você acostumar, né? Que chama a vida inteira de acidente para você hoje chamar
sinistro, demora um pouquinho aí para a gente ir se adaptando, mas não existe isso aqui realmente na legislação. Você vai ter isso nos ensinamentos da direção defensiva. E é o que a gente Inclusive, tem são de fonte bibliografias normativa. bem precárias, né? A gente quase não tem material sobre São isso. poucos conteúdos assim que você tem sobre o tema, né? Mas legalmente falando, vamos dizer assim, e nem é lei, na verdade, é uma norma técnica. O mais perto que a gente tem daquilo que seria, entre aspas, uma lei, seria essa NBR 10697 da É ABNT. isso aí. E para quem está estudando para tirar carteira, não precisa preocupar com essa diferença, não, tá? Nunca vi perguntar isso em prova, tanto que quase 30 anos ministrando o curso dessa matéria, desse conteúdo, é a primeira vez que alguém me traz essa comparação. Uma colisão com objeto fixo, que na verdade o termo correto seria choque com objeto fixo, comparando aí com a colisão misteriosa, que no meu entendimento também o nome adequado não deveria ser colisão, assim, sinistro misterioso.